que nós recebemos um ofício do Ministério da Justiça, do senhor ministro Flávio Dino, referente a uma solicitação de um requerimento que foi aprovado nessa comissão, na última sessão, que solicita as imagens internas do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro, e o senhor ministro nos respondeu afirmando que não poderia passar essas imagens em virtude de que as mesmas fazem parte do conjunto de provas que faz parte de um projeto, de um inquérito que está em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Vejam bem, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras, na reunião que eu tive com o senhor ministro, presidente dos inquéritos, Alexandre de Moraes, o que nos foi colocado pelo ministro é de que haviam alguns inquéritos que estavam sob sigilo e que esses inquéritos sob sigilo, que tinham ainda alguma diligência a ser feita e cuja divulgação pudesse trazer prejuízo a essa diligência, ele não poderia entregar naquele momento para a CPMI. Isso é absolutamente compreensível. Por exemplo, quando eu estive com o ministro Alexandre de Moraes, dias depois aconteceu uma operação, inclusive nesta casa, aqui no Senado, no gabinete do senador Marco Duval, e esse era um dos inquéritos que estavam em sigilo e que, obviamente, se naquele momento em que eu estive com o ministro, ele tivesse entregue à CPMI a íntegra desse inquérito, esta operação estaria fadada ao fracasso, haja vista que todos aqueles envolvidos que eram alvo da operação estariam previamente avisados de que a operação aconteceria. Portanto, eu acho que era plenamente compreensível e que é plenamente compreensível que, havendo um inquérito em que haverá ainda uma diligência, que isso seja mantido em sigilo. Outra coisa completamente diferente são as provas que fazem parte deste inquérito. O fato de ter uma diligência, isso não estende esse sigilo para as provas. O único objetivo do sigilo é preservar esta ação, para que essa ação visada na diligência, para que ela não esteja condenada ao fracasso. Portanto, não faz sentido nenhum que tudo aquilo que esteja fazendo parte dos inquéritos não possa ser objetivo, não possa ser do conhecimento da CPMI. Sendo assim, e até pela obrigação que eu tenho, como presidente desse colegiado, de manter a integridade, a autoridade desse colegiado, eu não posso aceitar que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer: eu não vou atender. Porque se isso for feito, se nós adotarmos e aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI está fadada mais do que ao fracasso, está condenada ao ridículo. De todos os requerimentos que nós aprovarmos aqui, simplesmente o alvo do requerimento é: olha, eu não vou entregar. E se nós agirmos dessa forma em relação ao ministro Flávio Dino, e todo respeito ao ministro Flávio Dino, eu não conheço pessoalmente, nunca estive com o ministro pessoalmente, mas e por isso mesmo não tenho nenhum motivo para ter nada contra ele, pelo contrário, considero ele um quadro público, uma figura e um quadro da mais alta significância nesse país, senador da República, etc. Mas se eu aceitar passivamente que o ministro pode se denegar a dar conhecimento à CPI de um documento que a CPI requereu, obviamente que isso prevalecerá para todos e qualquer outros alvos de requerimento da CPMI. Assim, eu quero informar ao colegiado que estou determinando à Advocacia do Senado
para que solicite ao Supremo Tribunal Federal uma ordem para que o Supremo solicite, determine ao ministro que sejam entregues esses documentos. Então, essa decisão é a decisão que a mesa está tomando.